A paz de Jesus e o amor de Maria seja com todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, o mundo protestante já há muito tempo deixou de ser cristão. Pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Sem generalizar, os que podem assim ser considerados estão ficando cada vez mais raros, cada vez mais escassos. Quando não se tem nenhum tipo de critério para a ordenação de pastores, por exemplo, e qualquer um pode se autoconsagrar ou se autoproclamar, pastor, apóstolo, bispo, ou mesmo até comprar a sua consagração com abençoadas ofertas, o resultado que vemos não poderia ser outro senão esse aqui. Olha só, notícia da Polícia Civil da Bahia. Pastor é preso por vender terrenos ilegalmente. Essa outra matéria da CBN Recife, ela traz: pastor é preso por abusar sexualmente de filhas adotivas. Essa outra matéria do UOL diz: pastor é preso por abuso sexual de mulheres em cura espiritual em Mato Grosso do Sul. Queridos amigos, quando a única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo é rejeitada, quando se rejeita os sacramentos, quando se rejeita os exemplos deixados pelos mártires, pelos pais, pelos doutores, pelos santos, não se pode esperar outra coisa senão exatamente isso. Como eu sempre digo, ainda estamos longe do verdadeiro precipício. A Santa Igreja Católica, ela é a noiva de Jesus Cristo. São Paulo apóstolo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Portanto, quem ataca a igreja, que é a noiva de Cristo, ataca também o próprio Cristo. Olha só, eu raramente leio comentários descerebrados de protestantes que deixam aqui nos meus vídeos, porque são sempre a mesma coisa. Se você observar, a primeira coisa que eles comentam é que a Igreja Católica ensina a adorar imagem, quando o catecismo diz exatamente o contrário, que as imagens são apenas representações daqueles que nos deixaram exemplos de fé a serem seguidos, assim como no Velho Testamento haviam também ícones de recordação. Por exemplo, a pedra memorial que Samuel ergueu em Mispa, que trazia um significado especial. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, A serpente de bronze que Moisés colocou por cima da haste, as pessoas que olhavam para aquela imagem eram curadas de mordidas de serpentes. Os querubins de ouro que ficavam por cima da Arca da Aliança. E note que os judeus caminharam 40 anos em procissão pelo deserto, levando a arca sobre os ombros. Lembre-se que Deus fez a estátua de um deus falso, adorado pelos filisteus, chamado Dagon, cair diante da arca. Ou seja, a arca representava a presença de Deus. Quem se ajoelhava diante da presença de Deus, através da arca, tinha que forçosamente se dobrar diante dos querubins de ouro. Mas não adoravam os querubins, adoravam a Deus. Por que os protestantes têm tanta dificuldade de compreender um assunto que é tão simples? Porque para eles, a adoração é apenas um gesto exterior. Por isso os seus cultos são tão carregados de gestos e emoções. Levantar a mão, chorar, cair, rolar pelo chão, rodopiar, pular e assim por diante. Para nós católicos, a adoração é um gesto interior.
Nenhum católico de verdade dobra seus joelhos diante de uma imagem para adorá-la, mas em reverência à memória e à santidade daquelas pessoas que estão sendo representadas naquela imagem. A isso chamamos culto de dulia, que se presta aos santos, hiperdulia, que se presta a Nossa Senhora, e latria, que só se presta a Deus. A Santíssima Trindade é o único Deus adorado pelos católicos. Há alguns dias um protestante me perguntou nos comentários como é que fica a questão da tentação de Jesus no deserto, quando o diabo diz a Jesus que lhe daria a glória do mundo se Jesus se prostrasse diante dele. Já que se dobrar então ou se ajoelhar não é pecado. Veja bem, eles são desonestos até nas perguntas que eles fazem. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 9, Satanás diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não é só se prostrar, é prostrar-se e adorar. O diabo não pediu a Jesus que se ajoelhasse, mas que o adorasse. Por isso Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, meus irmãos, nunca esqueçam que estamos lidando com pessoas sorrateiras, que manipulam as palavras, que distorcem os textos, para fazer com que você abandone a igreja fundada por Jesus, para seguir uma igreja que é resultado de uma divisão, de uma disputa, de uma rixa, de uma contenda. Nós, católicos, quando olhamos para a imagem de um santo, lembramos daquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. É Cristo que reflete nos santos. A luz que os santos católicos emitem não é a sua própria luz, mas a luz de Jesus Cristo. Mas o príncipe deste mundo cegou o entendimento deles e já não podem mais enxergar a destruição que a revolução protestante, que deformou o cristianismo, está causando. Lutero, o pai da reforma protestante, passou a sua vida toda amaldiçoando o Papa, amaldiçoando a Igreja Católica com as mais terríveis maldições, com as mais baixas e terríveis palavras. No fim da sua vida, cercado de remorsos, de uma vida infernal, de palavras de imprecação e maldição, ele temia quando se lembrava de seus votos de sacerdote e dizia: o mundo está cansado de mim e eu estou cansado dele. Ah, se houvesse um turco para me matar. Em seus últimos momentos, Lutero foi indagado pelo seu amigo Justus Jonas: você quer morrer firme em Cristo e na doutrina que ensinou? Ele respondeu enfaticamente: sim. E as últimas palavras foram: nós somos mendigos. Esta é a verdade. O grande reformador, o grande homem que colocou a Bíblia nas mãos do povo, na hora da morte se sentia um verdadeiro mendigo. É claro que ele não reformou nada, meus irmãos, e nem colocou a Bíblia nas mãos de ninguém. Mas ao contrário dos santos católicos, na hora de sua morte, não tinha a alegria, não tinha a esperança, não tinha o sentimento de dever cumprido para com Deus, mas se sentia um verdadeiro mendigo, sujo e maltrapilho de alma e de espírito. Por isso nós rezamos na Ave Maria: rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Todo católico pode ter a certeza de que será amparado pela Santa Mãe de Deus na hora da sua morte. Mas e aqueles que a rejeitaram? Certamente morrerão maltrapilhos, sujos e mendigos
como o homem que eles passaram a vida seguindo. Por isso, não permita que a sua vida espiritual, que a sua casa, que a sua família sejam frequentadas por pessoas que querem apenas destruir a sua fé, como a fé deles mesmos já foi destruída. Que você tenha uma semana repleta das bênçãos de Deus. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima nos cubra com seu sagrado manto e assim possamos manter a nossa fé intacta para o dia do encontro com o nosso Senhor. Deus abençoe a todos.